E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iremos recapitular um filme de terror e ação chamado Primitivo, de 2007. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Na cidade de Burandi, na África Central, vemos um jovem chamado Jojo. Ele olha para um local onde foi achado muitos corpos e a perícia verifica o lugar. A doutora Catherine agradece a Jojo por avisar a ele sobre o que encontrou. Depois disso, ela e um coronel vão verificar um outro terreno ali perto do rio. Chegando lá, a doutora tenta cavar, mas acaba se deparando com alguma criatura que surge do nada e agarra ela. Aparentemente um crocodilo que a leva para dentro da água. Os soldados então tentam atirar no que seja aquilo e momentos depois, achando terem finalizado, cessam de atirar e em seguida vem o resto do corpo da doutora que logo é devorado por completo. Em um canal de TV é falado sobre denúncias a um senador da cidade grande. Assistindo isso está Tim, um jornalista e o responsável por mostrar algum desses fatos para o público. Com ele está seu colega de trabalho chamado Steven. Tim fica preocupado quando a apresentadora do jornal fala seu nome e não demora muito ele é chamado por seu chefe Roger. Chegando lá, Roger apresenta a ele uma repórter especialista em causas de animais chamada Aviva. Ela conversa com Tim e fala um pouco do caso do ataque do crocodilo, onde as pessoas o chamavam de Gustave, dizendo que ele é considerado uma lenda local. Seu chefe quer que ele faça uma reportagem sobre isso e também ajudasse a capturar o animal. Aviva então fala sobre Matt, um especialista em crocodilos que tem planos de capturar o animal vivo e colocá-lo em uma jaula de aço. Tim, porém, fica com receio da cidade que seu chefe quer que ele vá, pois lá é uma conhecida área de guerra. Porém, seu chefe fala que foi informado que lá teve um cessar-fogo, então ele irá e terá a segurança de um contato de Roger. Tim, porém, não está muito animado com isso, mas a Aviva quer que ele vá também. Roger conversa a sós com Tim e diz que ele estragou tudo, então para não ter o contrato desfeito ele deve ir. Tim então segue com Steven, que é seu cinegrafista, que tenta animar seu amigo com essa nova aventura na África, e junto com eles também vai a Aviva. Chegando lá, eles são recebidos por Harry. Ele então os leva para o hotel, mas no caminho diz que os planos foram adiados por falta de combustível. Mas Tim se faz que estava ligando para Roger e aquilo deixa Harry obrigado a se adiantar para que no dia seguinte eles viajassem juntos para o seu destino. Já no dia seguinte eles se encontram com Matt, o reptologista especialista em crocodilos, que irá junto com eles para o lago onde dizem que vive a fera Gustave. Matt fala que a fera pode ser grande e ter mais de 10 metros. Harry então os alerta que a aventura pode ser perigosa, pois Gustave domina todo aquele rio, então a segurança deles é muito importante. Em seguida eles vão de barco em direção ao local onde vivem muitos crocodilos, porém a fera citada vive mais acima. Então eles seguem para lá e logo anoitece. Tim conversa um pouco com a Aviva e de repente o barco começa a ser atacado por homens que queriam saquear a embarcação. Tim se abaixa e protege a Aviva, enquanto os soldados que estavam com ele atiram de volta e matam os inimigos. Já no outro dia, numa cidade próxima do destino do grupo de Tim, dentro do rio uma garota vai buscar sua boneca quando infelizmente ela é atacada por um crocodilo. Momentos depois, o grupo se encontra com Jacob, o guia deles. Jacob fala para eles que houve um outro ataque em uma outra aldeia para o norte. Contudo, a correnteza está forte e devem ir de carro para o local. Jacob, sabendo que eles querem ir atrás de Gustave, alerta sobre o fato de que os únicos que veem a criatura são aqueles que Gustave quer matar. Jacob então diz que irão no dia seguinte e afia seu facão. Chegada a noite, Matt olha as coisas de Jacob e logo mesmo chega para conversar um pouco. Matt sabe que Jacob é um caçador autorizado, mas diz que veio naquela aventura para tentar salvar Gustave de homens como ele, pois mesmo sendo um predador terrível, existem muitos humanos e diz que a criatura tem um valor muito maior. Jacob então confronta Matt sobre o fato de que ele quer tal criatura viva, e completa dizendo que não levam nada vivo para casa. Não satisfeito com esse pensamento de Jacob, Matt fala que se ele estiver planejando fazer algo contra o crocodilo, ele irá cancelar a expedição. Porém, Jacob fala que é apenas um guia para eles. No dia seguinte, vemos homens terminando de montar uma armadilha de puro aço para poder capturar Gustave, onde uma vez que ele entrar ali, não conseguirá mais sair e não sofrerá dano. Jim e sua equipe estão no local gravando a matéria, quando Steven brinca dizendo que Gustave está na água somente para assustar Jim. Momentos depois, ele e um grupo de homens seguem em 2 caminhões e vão para Sória, a aldeia do ataque anterior. No entanto, as pessoas de lá já retornaram para o rio, pois é a fonte de sobrevivência delas, não podendo se dar ao luxo de ter medo de Gustave. O grupo vê um cachorrinho sobre uma balsa dentro da água que os moradores colocaram lá como oferenda para Gustave, mas a Aviva, vendo o indefeso animal, vai tirá-lo de lá. No dia seguinte, Jacob leva o grupo para receber as bênçãos do bruxo xamã da vila, para assim poderem receber a ajuda dos aldeões. No ritual, Jacob traduz o que o ancião fala, dizendo que o espírito do mal conhecido como Kiranga veio novamente, se referindo a um homem mau conhecido como o Pequeno Gustave, dizendo que com a aparição dele quem sofre são as pessoas boas. Jacob continua traduzindo e fala que Pequeno Gustave comanda a terra, enquanto que o crocodilo Gustave domina as águas.
O ancião então usa uma fumaça e sopra em Steven, e até que ele gosta do cheiro, mas é somente como uma bênção para eles. Já Matt não aceita e sai, e logo os outros recebem a bênção e Jacob continua traduzindo o que ele falava, no qual ele diz que eles encontrarão o que procuram, mas também a morte. O grupo então segue junto com a comitiva dos aldeões que carregam a pesada jaula. E enquanto isso, em um caminhão, alguns homens da milícia disfarçados os observam de longe e depois vão embora. O caminho é longo, mas eles chegam ao local, um lago que fica na fronteira com Ruanda. Matt orienta onde ficará a jaula e Jacob mostra um líquido que usará como isca para capturar Gustav, feito de sangue animal, urina e feromônios. Ele então espalha na água, dizendo que aquilo será eficaz para atrair o crocodilo. Matt prepara um dardo com um transmissor, onde eles terão como saber onde a criatura estará caso ela escape. Mais tarde no acampamento, Jacob e Matt saem para dar uma olhada na armadilha, enquanto os demais ficam na tenda. Jojo, o jovem que vimos no começo do filme, está lá também para ajudá-los. A Viva então pergunta um pouco sobre ele. Jojo responde que sua família está morta e sua casa é a mata. Jacob nota algo na água e logo Steven, com sua câmera instalada próximo à jaula, vê com Tim e a Viva o tamanho da cabeça do animal. Matt espera que ele entre na jaula para não precisar atirar. No entanto, sendo muito esperto, a fera simplesmente volta para a água. Então Matt logo atira o rastreador nela e depois eles voltam para o acampamento. No dia seguinte, eles voltam para o local e veem que a armadilha não deu certo. Porém, a isca tinha sumido sem deixar vestígios. Steven olha as filmagens, mas não tem nada, pois a chuva danificou o equipamento e não deu para gravar direito. Então Matt, depois que a isca sumiu, pede para que lhe tragam carne fresca para usar como isca agora. Eles olham para o transmissor que foi disparado em Gustav, mas notam que ele está parado. Então Jacob atira com sua arma para cima e diz que agora a fera irá acordar. Eles então olham e veem que a criatura realmente se moveu. Steven sai para filmar o local e os animais da região, quando de repente ele escuta carros se aproximando e vai verificar. Ele nota ser a milícia que amedrontava o povo dali, onde naquele momento trazia o ancião e sua família. Os homens infelizmente matam aquelas pessoas e Steven somente observa filmando aquele momento horrível, e por muito pouco ele não é visto. Mais tarde, já de volta, ele mostra ao grupo que viu e filmou, ficando todos horrorizados com aquelas terríveis cenas. A Viva e Tim querem fazer algo, mas Jacob fala que eles não podem fazer nada. A Viva insiste, mas Steven fala que ninguém vai dar atenção para eles e aquilo, e Matt diz que é melhor esquecerem isso. A Viva chateada sai da tenda e um soldado que os estava ouvindo avisa o comando sobre o que filmaram. Nesse momento, Jojo vai até o local da jaula e entra nela, e lá dentro ele começa a chamar pela criatura. Enquanto isso, Tim repensa o que a Viva falou e fala que deve mostrar ao mundo o que estava acontecendo naquele lugar. Steven não quer, pois tem o risco deles morrerem, porém Tim o convence de fazerem o certo. Em seguida, eles veem Jojo dentro da jaula chamando pela fera, que certo momento se assusta com os pássaros e acaba acionando a armadilha e fechando a jaula, quando repentinamente ele é atacado por Gustav, que balança a jaula como se fosse nada. E aqui temos a primeira impressão de quão grande é a fera. Gustav continua a virar a jaula, levando ela para a água com Jojo dentro. Os dois homens chegam a tempo e Jacob joga uma granada para tentar matar a fera. Em seguida, Tim entra na água para salvar Jojo, enquanto Matt tenta impedir Jacob de lançar uma outra granada. Mas Jacob o confronta, dizendo a ele que o animal deve morrer. Tim consegue pegar Jojo e o tira da água, e Steven o ajuda, depois aplicando primeiros socorros em Jojo. Quando ele acorda assustado, Jojo diz que só queria ajudá-los, para que eles o levassem para a América e em seguida sai correndo. Jacob então fala com Matt dizendo que Gustav ainda está vivo. Já a Viva retorna para o acampamento e vê um soldado roubando ela. Em seguida ela é agarrada e levada para dentro à força e logo o homem tenta tirar a roupa dela. A Viva tenta se defender, porém não é o suficiente e é encurralada. Porém, infelizmente para ela, Gustav invade a tenda e agarra o homem, o matando. Desesperada, a Viva corre para Tim e os outros. Momentos depois eles voltam para o acampamento e veem a destruição que Gustav deixou lá. O grupo então decide que vão embora, mas Matt tenta convencê-los a ficarem. E enquanto isso, um soldado observa e fala sobre isso para alguém. Na espreita, Jacob o escuta conversando no rádio. Então, descobrindo algo sobre os soldados, ele chama o grupo e diz que tem que ir embora naquele momento e voltar para a vila, pois não estão seguros ali, e que Gustav não era o maior problema. Quando de repente o soldado chega e atira em Jacob, dizendo que quer o computador de Steven. Jacob então fala que aquele soldado trabalha para o pequeno Gustav. O grupo então é levado para a água, onde lá seriam mortos. Porém, Steven não quer obedecer às ordens do soldado para se ajoelharem. Quando então ouvimos um tiro e sangue se espalha por toda parte. Felizmente não foi contra Steven, que continua vivo. E logo descobrimos que foi Jojo que chegou a tempo e matou o soldado. O grupo fica aliviado e Steven fica feliz por Jojo o salvar e diz que o levaria para a América como gratidão. Instantes depois, eles estão em uma cabana sobre a água e tentam ajudar Jacob. Enquanto a Viva tenta falar com Roger e pedir resgate. Mas a secretária diz que ele não poderia falar agora e a ligação se perde.
Sobre o efeito da dor, Jacob conta que Gustav foi quem matou a sua esposa no rio. Então, furioso, ele atirou na fera, deixando cicatrizes nela, porém a fera levou sua esposa para o fundo, onde Jacob só pôde ouvir os gritos dela. De repente, a fera vem se aproximando deles novamente e eles tentam atirar no crocodilo, mas sem sucesso, pois a fera continuava vindo. Matt tenta olhar do outro lado e acaba sendo separado do grupo, pois a fera quebrou a ponte de madeira. Matt corre por sua vida com Gustav atrás dele destruindo tudo para pegá-lo. Por sorte, ele se joga de volta e os demais o pegam. Porém, o pior ainda está por vir, pois Gustav começa a quebrar as bases da cabana, fazendo ela desmoronar dentro do rio. Eles caem dentro da água e ficam desesperados para subir em algo. Todos conseguem subir, mas Jacob, sem esperanças de sobreviver, se sacrifica dizendo que levaria a fera junto com ele. Então Gustav o agarra e o lança para a água, o levando para o fundo. Quando então logo uma explosão abaixo da água acontece. O grupo fica aliviado, pois as águas calmas mostram que Jacob conseguiu. No entanto, de repente Gustav surge novamente com grande fúria e com o corpo de Jacob na boca o devora na frente de todos. Na manhã seguinte, o grupo continua em cima dos destroços da cabana, sabendo que o feroz animal ainda está bem próximo deles. Eles conversam um pouco sobre o quanto de comida Gustav come, mas a Viva assustada quer conversar sobre outra coisa. A conversa, porém, é interrompida por um helicóptero que passa por perto deles, mas não os vê. Ele está indo para a aldeia, mas o problema é eles conseguirem atravessarem aquela água. Sem escolhas, o grupo vai caminhando calmamente saindo da água e conseguindo, eles em seguida saem correndo para chegarem até o helicóptero de resgate. Mas se aproximando dele, o helicóptero é atacado e com isso ele vai embora. O grupo rapidamente se esconde, mas Matt tenta chamar o helicóptero de volta. Com isso, ele é atropelado pela milícia e em seguida morto por tiros. A milícia desconfia de que estão sendo vistos, então atiram para todos os lados para tentarem assustar quem estiver ali. Porém, friamente todos conseguem permanecer abaixados entre a vegetação e assim escapam da morte. Em seguida, Jojo fala que eles querem um computador, então para se proteger ele começa a recarregar a arma. Porém, no nervosismo as balas caem e fazem barulho, então um dos homens escuta e alerta os demais. Com isso, todos correm e quase são acertados por um RPG. O grupo corre por suas vidas e depois se separam para terem mais chances. A Viva é seguida e as balas dos inimigos acabam e por muito pouco ela não é atropelada. Ela continua correndo e Jojo chega para ajudar, chamando a atenção dos homens. Infelizmente ele é acertado com um tiro e cai no rio. Porém também leva junto os inimigos que são pegos de surpresa e caem numa ribanceira. Um deles é lançado para fora da carroceria se chocando contra uma árvore. O outro homem sai do carro e parte para cima de Jojo tentando afogá-lo. Mas Tim nesse momento chega e com um rifle ameaça seu inimigo para salvá-lo. No entanto, o homem parte para cima de Tim e sem balas ele luta contra ele. Mas seu inimigo é forte e o derruba na lama tentando afogá-lo. Jojo, porém, lembrando que ainda tem uma bala, procura sua arma e a Viva chega para ajudá-lo. Tim tenta sair da água, mas o homem prepara sua lâmina para finalizá-lo. Porém, com muita sorte, a Viva atira no inimigo que tentava matar Tim. Depois vai até ele, temendo ter o machucado, mas Tim só ficou surdo de um ouvido. Enquanto isso, Steven, em um outro lugar, se lamenta por ter ido naquela viagem, onde daria tudo para sair dali o mais rápido possível, e teme dos perigos que tem ao redor, inclusive Gustav. Enquanto isso, Tim diz que precisa encontrar seu amigo, então deixa Jojo com a Viva e volta para encontrar Steven. Em meio ao pântano, Steven, desconfiado de ter algo por perto dele, começa a gravar e, não demora muito, o temido Gustav aparece bem na sua frente. Assustado, ele deixa cair a câmera, mas depois tenta pegá-la devagar para que o feroz e enorme animal não o atacasse. Já muito assustado, ele consegue pegar a câmera e sai correndo. Na fuga frenética, ele é quase pego, mas felizmente ele é salvo por uma árvore que segura por um tempo o grande Gustav. Steven sai correndo e deixa a câmera gravando a fera, na qual logo consegue se soltar. Steven continua a correr desesperado por sua vida, com um crocodilo enorme o seguindo bem atrás. Enquanto isso, usando o rastreador, Tim consegue chegar ao rastro do animal. E vendo a câmera de Steven, logo pensa que o pior aconteceu com seu amigo. Depois ele retorna para a Viva, que se lamenta pelo estado de Jojo. E vendo Tim, ela pergunta onde está Steven, mas Tim fala que não o encontrou. Ele senta com ela e fala que por culpa dos humanos, Gustav os procura, pois com toda aquela guerra acontecendo no local e os corpos no rio, fizeram o animal ter gosto em comer pessoas. Momentos depois, um carro chega e eles veem ser Harry. Eles então carregam Jojo para dentro do carro. Quando então Harry pergunta onde estavam os equipamentos, se mostrando preocupado por eles terem perdido itens preciosos. Tim, porém, vê o colar do ancião dentro do carro deles e percebe que o pequeno Gustav se tratava ser o próprio Harry. Logo ele os confronta querendo saber onde estava o computador com as filmagens, mas eles não querem dar. Então são ameaçados e vendo que a Viva seria ferida, Tim diz que o computador poderia ser encontrado com o rastreador. Harry diz não saber usar aquilo e então os força a irem com ele. Já à noite eles chegam ao rio e deixam Jojo dentro do carro e então entram no bote para ir em direção ao local indicado no transmissor. Tim leva com ele o líquido que atrai o crocodilo, dizendo a Harry que é só um relaxante para ele. Momentos depois eles chegam perto do local.
e Tim é obrigado a ir com o soldado para pegar o que eles acham ser o computador. Então ele entrega o líquido para a Viva e vai. Mais à frente eles conseguem chegar ao local e Tim nota ser onde a fera vomita suas vítimas e o transmissor está lá. Não só isso, infelizmente Steven também tinha sido pego e agora estava morto. Tim nesse momento acha uma faca e chamando o soldado o ataca e o mata. A Viva então vendo Harry desconcentrado lança o líquido no olho dele e corre dali. Mas Harry a persegue e tenta acertá-la. Tim encontra com a Viva e tentam sair dali. Porém Harry os alcançou e atira nas pernas de Tim. Quando ele troca o cartucho de balas, nota que algo se aproximava deles. Era o monstruoso Gustave que vai se aproximando deles e quando chega perto os três ficam imóveis. Gustave cheira eles e percebe que o cheiro mais agradável é o que está com Harry coberto pelo líquido feito por Jacob. Então sem chances, Harry tenta correr, mas logo é agarrado e devorado pela fera. Tim e a Viva conseguem voltar para o bote e retornam para o carro. A Viva vê que o cachorrinho que ela salvou no começo estava na água novamente e volta para ajudá-lo. No entanto, a fera surge novamente e Tim, vendo o animal, usa o carro para jogá-lo de volta na água. A Viva rapidamente então logo entra, mas o carro atola na beira do lago. Quando de repente Gustave entra no carro e tenta agarrá-los. Tim pega um facão e consegue ferir o animal. Com isso eles conseguem uma chance de escapar dali, enquanto o feroz Gustave desiste de persegui-los. Dias depois eles retornam de avião para casa e relembram momentos felizes que passaram com seu falecido amigo Steven. Eles também cumprem a promessa feita a Jojo e o levam para a América. Por um outro lado, enquanto isso, na aldeia as pessoas vivem normalmente. Porém logo descobrimos que o temido Gustave ainda estava vivo e continua com seus ataques. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!